A gente tá falando, você conhece o tabuleiro como ninguém. O tabuleiro da... E as pessoas elas estão muito ansiosas, eu diria que estão ansiosas e meio sem rumo, sem saber o que vai acontecer. Porque tudo que se achava agora mudou. É isso mesmo? Na política é assim mesmo? Bom, boa tarde, obrigado aí a todos vocês, obrigado pelo carinho. Em política, você já dizia aquela frase do Magalhães Pinto, né? Uma hora você olha, a nuvem está do jeito, depois você olha, não tem mais aquela nuvem daquele jeito, né? Então, em política, a gente tem que sempre se adaptar à situação real daquilo que está no presente. É claro que a gente está vivendo um momento, digamos assim, difícil. É um momento em que há uma polarização que obviamente não acabou e não vai acabar. E, aliás, quem ganhou a eleição não faz nada para acabar, pelo contrário, estimula. Continuamos em campanha política como se não tivesse acabado a eleição. E, consequentemente, você tem um país para administrar e as coisas têm que acontecer. É como dizia o Delfim Neto, né? No outro dia você tem que abrir a quitanda, ter produto, verdura, ter o troco para dar. Isso aí. E o país tem que andar. Então, há um momento que o palanque vai ter que acabar e a realidade vai aparecer. O produto dessa realidade, eu não vislumbro como sendo um bom produto. Mas nós temos que efetivamente dar tempo para que isso aconteça ou não, entendeu? Que fica apenas uma opinião e talvez até uma torcida, porque na polarização estava do outro lado. Então, consequentemente, a gente... Não é que torcida para dar errado, é torcida porque a gente acha que não vai dar certo, porque a gente está vendo ser feito tudo da mesma maneira errada que foi feita no passado. A gente não está vendo mudança nenhuma de método, pelo contrário. A gente está vendo hoje um Lula rancoroso, coisa até que ele não era nos seus 2 primeiros mandatos. Está vendo um Lula com uma espécie, com esse ranço, praticamente procurando uma vingança, praticamente querendo fazer uma luta de classe no exercício da presidência da República, mais petista do que ele nunca foi. Uhum. Então isso, de uma certa forma, traz um sinal ruim. E esse sinal que está sendo trazido tem que ver a consequência, né? O Lula sempre foi de buscar embates, né? Buscar o inimigo imaginário para poder, enfrentando na polêmica, desviar a atenção, como está fazendo agora com o Banco Central, para buscar culpado, como vai fazer sempre aquela história da herança maldita, né? Ele passou os 8 anos do mandato dele, os 2 primeiros, dizendo que tinha recebido a herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, né? E depois foi buscar o Fernando Henrique Cardoso para apoiá-lo. Agora já está dizendo que tem outra herança maldita. Só que a herança maldita que tem agora é a herança maldita que veio do governo deles, do PT. Né? Não só dele, como da própria Dilma. Então, há de se ver que esse discurso, de uma certa forma, até onde ele vai continuar pegando. Sim, você acha esse é o ponto. O senhor acha que esse lance de jogar na herança maldita já é prevendo que eles não vão fazer absolutamente nada e vai descer ladeira abaixo o país, não? Não, é uma estratégia política. Estratégia política de tentar jogar a culpa nos anteriores, jogar a culpa nos adversários. Para dizer o seguinte, não, eu peguei a pior coisa do mundo e o que eu vou fazer, o que eu puder fazer, porque eu melhorei o pouco de ruim que eu peguei. É mais ou menos isso, é para tentar desviar o foco. Que é aquela história seguinte, que herança maldita é essa? Herança maldita que a gente teve no primeiro ano, segundo mandato da Dilma, uma perda do produto interno bruto do país maior do que teve na pandemia. E sem pandemia, o PT já era uma pandemia, a Dilma já era uma pandemia. É isso que eu ia te perguntar. Você fala assim, eu entendo que sempre tem a questão de já achar culpados, então ele já fala de crise mundial, já fala é o Banco Central, é o Bolsonaro, é a herança, tudo. Mas com a Dilma não colou. A Dilma tinha um movimento popular que não aceitava. Como você mesmo falou, a Dilma desceu os juros, a inflação explodiu, a gente estava com um desemprego maior que na pandemia. Você não acha que tem uma chance disso não colar e como você vê ele se articulando se não estiver ecoando essas desculpas? Samir, o que eu acho que vai acontecer, na minha opinião, não vai colar. Na minha opinião, eu não vejo como resolver o problema da economia do jeito que eles estão levando. Tá certo? É muito simples. É claro que eu até escrevi um artigo que saiu publicado essa semana, que eu dizia o seguinte, essa história que você vê que o espírito deles, da herança maldita, vai até naquilo que eles querem fazer. Quando fizeram a PEC da transição para poder gerar um déficit de 230 bilhões de reais,
Aí depois, para ter um resultado que não vai ser os 230, porque não vai ser nunca esse déficit. Não vai ser por quê? Porque eles não vão implementar durante o ano, no tempo, aquilo que eles falaram. Por exemplo, a correção da tabela do imposto de renda que ele prometeu que ia ser R$5.000 e foi um discurso. Ela virou 2 salários mínimos. Então, e só válido a partir do ano que vem. Esse já provavelmente Então, não já vai era. Aí já era. Aí você pega, os R$150 por criança. Alguém viu isso ser implementado aí? Não. Se acontecer, vai ser no segundo semestre. Sim. Tá? Aí você vê os R$600 do Auxílio Brasil. Esses R$600 do Auxílio Brasil, eles vão arrumar um jeito de diminuir o número de beneficiários. Estão fazendo auditoria, vão acabar com os benefícios de unifamiliar, vão dizer que teve irregularidade no cadastro nisso e aquilo. Moral da história, quando chegar na metade do ano, cortou 30% desse programa. E na prática, isso vai acontecer. Então, eles não vão realizar o valor orçamentário que gera esse déficit de 230 bilhões. E vai chegar no fim do ano, vai dizer, não, nós conseguimos controlar o déficit de 230 bilhões e o déficit virou 70. Então, vamos querer posar de vitorioso. Apesar de tudo, inclusive dos atos antidemocráticos. Sim. Os atos antidemocráticos prejudicaram a expectativa da economia do país. Porque eles querem viver também um pouco, não sei até quando aguenta, mais 2 meses, mais um mês, aguentar do rescaldo da história do 8 de janeiro. Sim. Entendeu? Sim. Que ninguém tem que concordar, todo mundo tem que combater, mas isso não pode ser um discurso político para beneficência do governo. Ou para, na política, eles quererem mostrar que todo mundo que não votou neles é antidemocrático. É esse o ponto que eles querem colocar. E, ao mesmo tempo, a gente vê a Nicarágua lá, manda 222 caras para os Estados Unidos, tirando a nacionalidade. E ele não fala nada. Isso não é ato antidemocrático? Companheirão.